Eu acho que a palavra certa não é empolgação, é expectativa. Eu acho que essa seleção criou uma expectativa bem interessante para aquilo que a gente pode esperar para frente. É claro que o nosso parâmetro ele é muito desproporcional, né? Porque a gente vinha, o nosso parâmetro é com os últimos jogos antes do Dorival. Péssimo com o Ramon, péssimo com o Diniz. Aí entra o Dorival, que a nossa expectativa é, pô, o Dorival é um grande organizador de time, é isso que precisa ser, precisa ter, a seleção precisa começar a ser organizada taticamente, ela precisa ter uma postura dentro de campo, ela precisa ter um desenho tático, a gente olhar o jogo e ver a seleção posicionada e tal. E isso o Dorival conseguiu fazer nos dois jogos. Ontem ele teve mais dificuldade, porque o estilo da Espanha ele é muito complicado de se jogar contra. É muito toque, vira para lá, vira para cá, balança muito o time adversário e acaba encontrando espaço, principalmente num time, numa formação nova como é do Brasil. Mas na minha visão, eu gostei muito daquilo que eu vi. Eu gostei da determinação dos jogadores, do comprometimento, do foco em campo, do espírito de luta e de entender que o futebol, mais do que nunca hoje em dia, é um esporte excessivamente coletivo. É imprescindível ter um forte coletivo, não depender de um ou de outro jogador. É assim que as seleções do mundo jogam hoje. Aliás, é assim que as seleções do mundo jogaram quase a vida toda. Porque em poucos momentos da história, as seleções europeias tiveram dentro do campo um ou dois jogadores muito acima da média que desequilibrasse uma partida. O Brasil não. O Brasil sempre teve mais de dois em campo, 3, 4 às vezes. Em 70 tinha um monte, né? 82 tinha um monte de jogadores. Então a gente jogava um coletivo 40% e uma criatividade, um jogo individual, um jogo de genialidade, 60%. Hoje não temos mais isso. Hoje o futebol brasileiro tem que ser 100% coletivo, um coletivo forte, coeso, para surgir daí do coletivo, desse coletivo forte, surge aquele jogador que possa fazer a diferença de alguma maneira. Que no caso, por exemplo, nesses dois jogos, o Endrick fez a diferença. Fez a diferença como? Ele barbarizou? Não. Ele fez duas grandes partidas? Não. Ele se posicionou bem e fez dois gols importantíssimos, para ele principalmente, mas para essa retomada da seleção brasileira nas mãos do Dorival. Então é isso, um coletivo muito forte que o Dorival está criando, né? Um esquema tático definido, uma organização tática em campo. A seleção brasileira tem um desenho hoje, e desse desenho e desse coletivo surge as jogadas, as questões individuais, cada um na sua característica. O Fabrício Bruno marcou muito bem nos dois jogos, subiu bem de cabeça, bola rasteira, na velocidade ele ganhou. O Beraldo também saiu muito bem com técnica, dando um passe preciso. O Endrick, como eu falei, no posicionamento, na hora de decidir. Enfim, cada jogador ali teve seu momento de destaque individual, cada um na sua característica. E é isso que eu acho que é a nova cara da seleção brasileira. Muito bem. Júlio, algumas coisas sobre do que o Casão. Primeiro sobre a questão do time coletivo. E acho que isso dá vantagem para o Dorival, que de fato acerta os times rapidamente. E esse é o principal. E esse momento bom da seleção, um empate e uma vitória. Aí tem uma expectativa positiva, você que está do lado da seleção brasileira, um otimismo? Bom dia, Tirone, bom dia, Casão, um abraço para vocês, um abraço para os nossos amigos aqui no News. Eu acho que a gente acaba se empolgando demais ou se decepcionando demais com a seleção brasileira de acordo com o resultado da vez. Eu acho que os resultados foram positivos, sem dúvida. O Brasil estava perdendo, e aí deixa de importar se você está jogando direito, não está jogando direito, enfim. E joga com duas seleções fortes da Europa, ganha uma, empata a outra, é lógico que é positivo, né? O
o Dorival, a comissão técnica, então tá todo mundo muito mais tranquilo, o ambiente está tranquilo, como estava também depois dos 2 primeiros jogos do Diniz lá, vitórias contra a Bolívia e contra o Peru. A gente sabe que na seleção brasileira é tudo muito dinâmico. Ontem o Brasil poderia ter virado o primeiro tempo perdendo por 4-0. Assim, sem nenhum exagero. O Brasil foi destruído no primeiro tempo pela Espanha. Aí logo houve uma análise da comissão técnica muito voltada para o cansaço. A Espanha não tinha jogado contra a Colômbia, o primeiro amistoso dela na Inglaterra com o time titular, e ontem jogou com seus principais jogadores, e o Brasil escolheu não poupar ninguém, né? O Dorival botou o que ele achava que ele tinha de melhor contra a Inglaterra, e aí é a ditadura do resultado. Foi a pergunta que eu fiz para ele anteontem, na prévia do jogo. Dorival, você vai manter o mesmo time na pegada de aumentar as suas chances de ganhar o jogo contra a Espanha, ou você vai querer observar jogadores? Porque foram convocados 20 e tantos caras aqui, vários deles nem entraram em campo, e é um técnico novo, né? Então, observar faz parte. E ele preferiu ir com o mesmo time. E aí depois justificou que ir com o mesmo time foi ruim para a seleção brasileira, justamente porque os jogadores estavam cansados. Quando mudou todo mundo, mudou 4 jogadores no intervalo, o Brasil melhorou. Mas melhorou não só porque mudou 4x4, mudou porque mudou o sistema. Então a gente fala assim, o Brasil agora tem um sistema definido. Tem mesmo? Eu não sei, porque o 4-3-3 do primeiro tempo foi um desastre. O 4-4-2 do segundo tempo foi melhor. Quando ele tira o ponta direita, tira o Rafinha, bota o Endrick no jogo, traz o Rodrigo para o meio de campo, bota o Andreas Pereira mais como um camisa 10 ali, marcando o Rodri, marcando a saída de bola da Espanha, e o time fica mais compacto. Escrevi na minha coluna hoje que adoraria ver a seleção jogar com 3 zagueiros. E falo isso desde antes da Copa do Mundo, desde os tempos do Tite, porque para mim o Brasil tem maus laterais e bons zagueiros. Então, eu acho que o Brasil poderia testar jogar de outra forma. Os meio-campistas são muito dinâmicos, mas não são muito defensivos. Então, você deixa 2 zagueiros e meio-campistas não muito defensivos. Qual foi a quantidade de chutes que a Espanha deu da intermediária ontem, no segundo tempo já, quando o Brasil tinha melhorado? O Bento acabou se consagrando, o Bento fez muitas defesas. Então, a gente acaba olhando muito para os resultados e deixando um pouco de lado o processo inteiro. Eu acho que foi positivo, os resultados foram positivos, mas tem ainda um longo caminho. Para mim não está claro que o Brasil já tem um esquema, já tem posições definidas, já tem jogadores definidos. Eu acho que tem muita água para correr. E na Copa América, lógico, você tem um mês inteiro de trabalho, né, Tirone, em casa. Assim, o Dorival vai poder ter mais tempo, conhecer melhor os jogadores, eventualmente testar formações em treinamento. Nesses amistosos é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápidas, enfim, e a gente fica sujeito à análise do resultado. Ontem, eu acho que o Brasil sobreviveu a um jogo em que ele poderia ter apanhado feio. Teve uma arbitragem que errou 2 vezes contra o Brasil, é verdade, mas as coisas acabaram dando certo. Isso, de alguma forma, é boa notícia, o comprometimento, a entrega dos jogadores. Isso foi muito importante mesmo. Não é que não havia antes, mas de alguma forma esse comprometimento, essa entrega significaram algo que deram ao Brasil um bom resultado. Tirone, deixa eu falar uma coisa. Assim, primeiro, a coisa do esquema. Tem um esquema definido. Esquema definido não é um só. O Dorival tem o esquema dele definido. Tanto que ele colocou 4-3-3, depois ele mudou para 4-4-2, que de vez em quando ficava 4-3-3. É esquema definido. O cara tem na cabeça alternativas. Ele não mudou assim, meu time foi mal no primeiro tempo, então eu vou tirar o ponta direita e vou pôr 4 no meio campo, porque eu acho... Não, porque ele tem esse esquema na cabeça, como ele tem outro esquema na cabeça. Ele tem esquemas definidos na cabeça dele. Nenhum treinador começa a treinar um time sem ter esquema definido na cabeça dele. O treinador é contratado ou ele é chamado para a seleção brasileira e ele chega com esquemas que ele tem na cabeça definido. Ele não vai lá para achar nada. Ele não chega numa seleção brasileira ou num clube para ver o que ele vai fazer. Ele chega sabendo o que ele vai fazer. Isso é esquema definido, né? Ele chega sabendo o que ele tem que fazer. Eu discordo uma coisa do Júlio. Eu não acho que tinha comprometimento antes, não. O jogo da seleção, a seleção brasileira não demonstrou em nenhuma partida antes do Dorival Júnior poder de reação. Em nenhum jogo teve poder de reação. Nenhuma partida. Ela começava perdendo e perdia.
Ontem ela começou perdendo e teve poder de reação, mesmo jogando mal o primeiro tempo, a Espanha dominando completamente o primeiro tempo, a seleção brasileira mostrou poder de reação. Ela não se desorganizou, ela continuou jogando o jogo, voltou para o segundo tempo, foi para cima, empatou o jogo, tomou o terceiro de um pênalti absurdo que qualquer equipe ia desmontar, porque estava no final do jogo. Uma equipe emocionalmente ia cair completamente, porque tomou um terceiro gol num pênalti injusto, e não, continuou jogando, e conseguiu fazer um empate com um pênalti realmente que foi. Então a seleção brasileira, do Dorival Júnior, ela demonstrou poder de reação que com o Fernando Diniz e com o Ramon Menezes não teve nenhum momento poder de reação, não demonstrou nenhum momento personalidade em campo, não demonstrou nenhum momento determinação para procurar um resultado. Ela, em todos os jogos do Diniz, porque você falar que quando começou o Diniz também todo mundo se empolgou. Gente, o Diniz começou jogando com a Bolívia em casa e depois com o Peru. O Dorival começou jogando com a Inglaterra em Wembley e com a Espanha no Santiago Bernabéu. São dois pesos completamente diferentes. Independentemente de que o outro valia pontos e esse não vale pontos, o Dorival pegou terra arrasada e de cara pegou a Inglaterra em Wembley, foi lá e ganhou de 1-0. E depois pegou a Espanha e empatou 3-3. Cara, não é resultado. Não é se empolgar com o resultado, é se empolgar com o que você vê de mudança de comportamento do jogador, cara. Pô, os caras estão lutando, estão jogando, estão determinados, estão correndo atrás, tem espírito de luta, tem entrega. E tem esse detalhe importantíssimo que é o poder de reação, que com o Diniz e com o Ramon não tiveram. Não tiveram. E aí é outra coisa, era início de trabalho também. O Ramon pegou início de trabalho, foi péssimo. O Fernando Diniz pegou início de trabalho, foi péssimo. E o Dorival pegou início de trabalho, sendo que veio com o peso de tá tudo errado. E tá tudo errado. E tá conseguindo fazer a seleção, pelo menos, ter personalidade dentro em campo. Não é resultado, Júlio. Não é resultado, é comportamento. Hoje, por exemplo, ontem, se perdesse da Espanha, não seria um drama, na minha visão. Não seria um drama, porque ela poderia. Porque as nossas expectativas antes dos dois jogos era que o Brasil poderia tomar duas pancadas, uma da Inglaterra e outra da Espanha. E poderia ter perdido para a Espanha. Mas mesmo perdendo, mesmo se tivesse perdido por 3-2, o espírito de luta e a determinação e o poder de reação, ele foi mostrado em campo em dois jogos. Foi mostrado em 2 jogos. Vamos dar uma bagunçada. Só uma coisa, tá? Desculpa, com o Ramon eu não posso falar. Eu não acompanhei de perto o trabalho do Ramon, não posso falar. Do Diniz eu acompanhei de perto. O Brasil saiu ganhando 4 dos 6 jogos, né? Então, assim, o poder de reação, na verdade, ele era necessário. Foram jogos diferentes, foram jogos completamente diferentes. Não. O que você está falando, Brasil começou a perder. O Brasil começou a perder da Hungria. O Brasil começou a perder do Uruguai e perdeu. O Brasil começou a perder da Colômbia e perdeu. O Brasil tomou 1-0 da Argentina e perdeu. Da Colômbia, né? Ele levou a virada. Tomou a virada. Então não mostrou o poder de reação. Não, bom, tudo bem. Mas assim, o que você está falando é algo que eu não observei. Que os jogadores não tinham comprometimento com o Diniz. E sistema tático... Não é comprometimento, não é comprometimento com o treinador. Não é isso. É comprometimento com o jogo. Comprometimento com a dificuldade de uma partida. Esse comprometimento, o Brasil não tinha, não é com o Diniz e com o Ramon. Há muito tempo, Júlio. Há muito tempo não tem comprometimento.